Já está aqui com a gente o Roberto Henrique, deputado estadual. O Roberto, que a gente sempre traz o Roberto para estar atualizando a gente como é que está essa mobilização lá na Alerj, né? E agora também como é que estão os preparativos aí, já que tem aí ano que vem tem eleição e é hora já de começar a se mobilizar, né? Pensando já também no processo eleitoral de 2014. Roberto, muito obrigado por você estar aqui, né? Roberto, hoje saiu aí uma nova pesquisa agora do Instituto Ideia, né? Que mostra aí o Crivella em primeiro lugar, seguido pelo Lindbergh, também aí seguido pelo Antônio Matheus, e o Pezão, que até então vinha aparecendo de uma forma mais tímida, já começa aí a apresentar o percentual maior de intenções de voto, né? Também uma outra coisa que chamou a atenção nessa pesquisa foi o grande número de pessoas que ainda não sabem quem vai votar, né? Como é que você tem avaliado aí, você como deputado estadual e também como um nome forte aqui no interior para ajudar nessa campanha do vice-governador Pezão, como é que você tem avaliado isso? Você acredita, aposta nesse crescimento do Pezão aí como candidato ao governo do estado? Aposto sim. Primeiramente, boa tarde a vocês, da Plena TV, da Rádio Continental. Boa tarde a todos aqui da técnica, o jornalista também aqui, nosso amigo Alexandre Bastos, que se encontra aqui nos estúdios. Olha, Rodrigo, a pesquisa é o retrato de um momento, não é isso? E você muito bem colocou, né, o que está estipulado na pesquisa, que ainda existe um número excessivo de pessoas que estão indecisas. Mais de 25%, né? Eu vejo o seguinte, que o vice-governador Pezão, você analisando a partir da nossa região aqui, vamos lá. Nós temos obras emblemáticas que estão aí como desafio aos governos há muitos anos. A obra da mitigação das cheias, de combate às cheias ao longo do rio Muriaé e ao longo do rio Pomba, são reclamadas há mais de 80 anos. Em 1934, o relatorista campista Alberto Ribeiro Lamego já denunciava a ausência de obras estruturantes para conter o flagelo das cheias. Quem é que está realizando isso? O governo Cabral. Mas já são saiu, são 650 milhões e está em processo licitatório já conclusivo, e é uma obra que inevitavelmente vai sair. Então, esse resgate dessa dívida, né? Nós temos que credenciar alguém que teve a coragem, diante da luta dos nossos antepassados, da luta de todos nós. Eu fui um deputado que trabalhei muito essa questão das mitigações das cheias. Quem olhar lá atrás, no meu papelzinho da minha propaganda para deputado estadual, eu colocava já que eu iria lutar por obra infraestruturante para combater as cheias. Então, uma dívida que o Cabral está pagando. A obra da ponte que liga São Francisco a São João da Barra a São Francisco. Uma obra reclamada, tenho certeza, existe relatos de reivindicações de 100 anos atrás, quando começou a surgir as primeiras rodovias aqui na região. Então, veja bem, essa obra, você vê que ficou ali aqueles pilares como um monumento à incompetência desse país, do Estado brasileiro. Passaram, e o mais grave, passaram pelo governo do Estado 2 filhos aqui de campo, o Garotinho e a Rosinha. O Cabral que teve a determinação de mandar licitar essa obra, é uma obra também que já está em fim de processo licitatório para iniciar. Depois, as grandes reformas, uma das coisas que eu fiz, logo assim que eu assumi o mandato, eu fiz uma análise para o governador do estado, Sérgio Cabral, sobre as rodovias aqui da nossa região. E eu dizia para ele, olha, é importante apertar a duplicação da BR-101, que também por via de consequência, como a ponte também por via de consequência em função do porto, esse processo auxiliou andar, sem dúvida nenhuma. Quero aqui também render a esse fato histórico. O governador Cabral acolheu esse expediente nosso, em que eu dizia, há necessidade de capilarizar a nossa região com estradas de melhor qualidade. É o que vai acontecer agora na RJ 180, que é uma luta antiga da nossa população, ligando aqui Ponta da Lama e passando por fora de Ponta da Lama para tirar aquele tráfego pesado de cima, ligando até Dores de Macabu, reformando a estrada existente, melhorando as suas condições de acostamento e cumprindo aquele papel de resgatar também aqueles 7 km e 100 metros
que é uma luta que também, nessa luta, está o companheiro deputado João Peixoto, não é isso? Depois, consequentemente, aqui na 194, que é a estrada que liga Usina São João a Gargaú, ela, por necessidade, por força da necessidade, ela também vai ter que sair. Então, o investimento do Estado não é só em cima da ponte, mas vai melhorar a 240, que é a estrada Puaçu, como também terá que fazer uma estrada boa para ligar ali a Usina São João até Gargaú e, consequentemente, a RJ 196, que liga lá na comunidade de Máquina, dividindo com o município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Depois, você vê, hoje você olha aqui, por exemplo, o prédio da Pesagro, todo reformado. Se você chegar para o servidor da Pesagro, ele vai dizer, olha, falta plano de cargos e salários para o servidor, há uma dívida nesse sentido, e como há também com o pessoal da Emater, mas você vai ver os cientistas que estão lá reconhecer. Agora, no governo Cabral, é o período que melhorou as instalações aqui da Pesagro, melhorou as condições de equipamento, as condições de viaturas, de implementos agrícolas e tal. Depois você vê uma dívida grande que tinha o governo do Estado com o Liceu de Humanidade de Campos, com aquela comunidade, que era aclimatar, dotar aquele prédio anexo ao prédio antigo de ar-condicionado, porque aqueles alunos precisam, sem dúvida alguma, de uma vida, de um ambiente mais digno para eles estudarem. O governo Cabral está realizando. Então, se nós colocarmos aqui, fizermos as contas, o governo Cabral tem história para contar aqui na região, como tem história para contar em outras regiões do Estado. Mas, ao meu ver, faltou o quê? Faltou, a meu ver, aquela química perfeita entre atos administrativos e atos políticos. Porque um governo não pode e não deve deixar de sobreviver a partir dessa química, atos administrativos, para não virar politicagem. Porém, atos políticos, não politiqueiros, políticos também para o governo ter alma e ter comunicação com a população. Por isso que eu creio que, na medida em que tudo isso for colocado e for feito o julgamento por parte da população, há uma tendência do vice-governador Pezão crescer, até mesmo porque não existe um pleito definido. Estão surgindo outras candidaturas. Eu acho que está surgindo uma candidatura que pode pôr água, né, no chope, tanto do Garotinho como do Lindbergh, que é a candidatura do Bernardinho, pelo PSDB, que é uma candidatura que, a meu ver, tende a crescer. Bernardinho do vôlei? Do vôlei. Ele foi filiado ao PSDB recentemente, né, o próprio presidente Luiz Paulo Corrêa da Rocha confirmou comigo esses dias no plenário, e acho que é uma candidatura que pode crescer, e nesse crescimento, como é uma eleição em 2 turnos, inclusive ir para o segundo turno o Pezão com alguém, e o Pezão, a meu ver, tem condição, pela ligação que ele tem com os prefeitos no interior, por já ser conhecido e ser também alguém de fácil trato, eu tenho certeza que ele poderá agregar mais no segundo turno. Além do fato novo, que o governador já externou, que deixa o governo dia 31 de dezembro, e o Pezão, e se ele deixar o governo, e o Pezão, ele fazer algumas reformas que o governo precisa, a meu ver, entendeu? Todos os deputados deveriam entregar o cargo. Eu não gosto de deputado sendo secretário, porque o deputado, ao invés de fazer a política do governo, começa a fazer a política da sua reeleição. Isso é ruim, e o governo Cabral sofre desse mal. O deputado, às vezes, ao invés de fazer a política do governo, faz a política dele. Você veja aqui, onde é que está o pessoal, o secretário de transporte do Cabral, Júlio Lopes. O pessoal do Júlio Lopes aqui, capitaneado por Tiago Virgílio, está com quem? Com a Rosinha. Aí você pega o Ronald Ázaro, que é também secretário de turismo. O pessoal dele, o Genásio, está aqui com quem? Com a Rosinha. Aí se você pegar aqui, o pessoal do Brasão, está com quem? Está com Ábido. Ábido está com quem? Com a Rosinha. Aí você vai, pega aqui, tem mais gente, quer ver uma coisa? PSB, você pega o próprio pessoal do João Peixoto, né? Eu faço até aqui um chamamento, o João tem que se decidir, entendeu? Tem que sair do armário, entendeu? Então veja bem, o pessoal do João Peixoto, o Zé Carlos,
que é do Detran, se elegeu naquela base ali do favor do Detran. Onde é que ele está? Fez campanha para Rosinha, onde é que ele está? No governo da Rosinha, na base de apoio de quem? Do garotinho pré-candidato a governador. Tem o PSB então, também, né? O PSB tem a secretaria das mais importantes do Estado, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, dos melhores orçamentos do Estado. Os vereadores, os cargos de confiança estão aonde? Estão com a Rosinha, estão com o garotinho. Então, eu acho que o Cabral deu muito mole nisso aí. Eu estava falando até para o Alexandre Bastos aqui, eu em 2011, quando eles me pediram para ser candidato a prefeito aqui, eu falei, eu posso até ser, mas tem que fazer essas medidas aqui. E uma das medidas era fazer ordem unida na questão dos partidos da base do governo, que tem cargos no governo do Estado, bem como os cargos dos secretários, que são deputados, que aqui, lá eles são, na capital, eles são fiéis a Cabral, e aqui no interior são fiéis a Garotinho. Parece Dona Flor e seus dois maridos.